Em Brasília, 19 horas e 12 minutos. Em Assis também, 19 horas e 12 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quarta-feira, meio de semana, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 346 dias do ano de 2023. Faltando apenas 19 dias para 2024. Menos de 3 semanas. Na contagem, 302 dias de resistência no acampamento Amar. As famílias resistem para que o prefeito e a Aprumar se lembrem da promessa feita 7 anos atrás e do sorteio realizado 6 anos atrás. 302 dias, 302 noites, as famílias estão lá, se revezando e esperando os próximos movimentos da Aprumar. Em Brasília, tudo encaminhado, conforme documentação recentemente encaminhada à AMAR, a Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região. Também, na minha contagem regressiva, faltando 384 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Quarta-feira, dia 13 de dezembro. No dia 13 de dezembro, comemora-se o Dia do Cego e Dia do Oculista, Dia do Marinheiro, Dia do Pedreiro, Dia do Engenheiro, Aviador e Perito de Engenharia e Dia Nacional do Forró. Hoje é aniversário de Ourinhos, a vizinha cidade de Ourinhos, comemorando o aniversário nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Amanhã, a Feira Livre acontece na Vila Santa Cecília, em frente ao Colégio IP. É uma das mais movimentadas da cidade. Quinta-feira o movimento é grande na feira da Vila Santa Cecília. Amanhã, portanto, a partir das 6 horas da manhã, tem Feira Livre na Vila Santa Cecília, em frente ao Colégio IP. Ali na Praça Leonor Mendes de Barros, ou Praça da Bíblia, como queiram. É uma praça que tem 2 nomes. Quarta-feira, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo, ao Português Livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. E não é que teve mais uma ação na justiça para tentar anular a eleição do Conselho da FEMA e mais uma derrota do grupo do prefeito. Não sei até quando, né? Vão insistir. Não se dão por vencidos. Os que perderam ou os que renunciaram estão entrando na justiça para tentar anular a eleição do Conselho Curador da FEMA. Ontem, nós já falamos aqui de um pedido de tutela antecipada pleiteado na justiça e que foi negado pelo Percy Cidim Amêndola Esperidião, secretário da Fazenda do prefeito José Aparecido Fernandes. E agora, mais uma ação, com sentença já, inclusive. Isso não é tutela antecipada. Isso é sentença
decisão de mérito. Procedimento comum cível, pedido de anulação, requerente Flávio Erivelto Moretoni Eugênio e outro. Requerido Davi Lúcio de Arruda Valverde, que é o presidente eleito do Conselho Curador. Juiz de Direito, doutor Paulo André Bueno de Camargo. Trata-se de ação proposta pelo procedimento comum com pedido de urgência por, aqui está marcado, Ariovaldo José de Almeida. Deve ser Arildo José de Almeida, claro. E Flávio Erivelto Moretoni Eugênio, em face de Davi Lúcio de Arruda Valverde, visando que seja declarada nula a eleição dos atuais presidente e vice-presidente da FEMA, bem como desejam declarados nulos todos os atos e nomeações de ocupantes de cargos em comissão por ele praticados e seja dado posse ao senhor Percy Cidinho Amêndola Esperidião como legítimo e democraticamente eleito presidente da FEMA. É o relatório, ou um resumo do relatório. E o juiz já decide. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330 e 485 do Código de Processo Civil, por ser caso de reconhecimento da carência de ação dos autores. No caso em exame, os autores visam, por meio da presente ação ajuizada, pelo procedimento comum, que seja declarada nula a eleição dos atuais presidente e vice-presidente da FEMA, bem como que sejam declarados nulos todos os atos e nomeações de ocupantes de cargos em comissão por ele praticados, e ainda que seja dada posse ao senhor Percy Cidinho Amêndola Esperidião como legítimo e democraticamente eleito presidente da FEMA. Evidente, escreve o magistrado, pelo acima consignado, que não se trata de ação para defesa de interesse individual, porque os dois entraram com uma ação defendendo Percy, e que trará aos autores benefício próprio. Fato que não é modificado por ostentar um dos autores a condição de conselheiro do Conselho Curador da Fundação Pública descrita na inicial, nem tampouco o outro autor a condição de ex-presidente da referida fundação. Porquanto, pleiteiam na inicial, abre aspas, seja dada posse ao senhor Percy Cidinho Amêndola Esperidião como legítimo e democraticamente eleito presidente da FEMA, fecha aspas, e ainda a nulidade das eleições dos atuais presidente e vice-presidente, com a declaração de nulidade das nomeações de ocupantes de cargos em comissão por eles indicados, de forma que carece a parte autora de ação por falta de interesse de agir, já que não detém legitimação extraordinária para pleitear um direito coletivo ou difuso, nem tampouco um direito alheio, ao requerer que seja dada posse à terceira pessoa, ao Percy Cidinho Amêndola Esperidião, pela via de ação individual. Aí o juiz escreve, os autores não possuem legitimação extraordinária para, por meio de ação individual, pelo procedimento comum, pleitear direito alheio, nem tampouco para pleitear a nulidade de atos praticados por integrantes de fundação pública, já que a via processual eleita mostra-se inadequada e carecendo de ação para o pedido principal de declaração de nulidade das eleições dos atuais presidente e vice-presidente da FEMA, para que seja dada posse a Percy Cidinho Amêndola Esperidião. De igual forma, deve ser reconhecido ao pedido subsidiário que dependeria do conhecimento e acolhimento do principal, é dizer, da declaração de nulidade de todos os atos e nomeações de ocupantes de cargos em comissão por ele praticados. Outro assim, há de argumentando um tantum
mesmo que houvesse a parte autora ingressado com ação popular, a extinção também deveria ser decretada, na medida em que dispõe o artigo 1º da Lei 4.717, que essa via processual é cabível para pleitear anulação e declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, o que não se verifica na causa de pedir e pedidos iniciais, o que leva à demonstração do descabimento também dessa medida judicial no que pertinente à causa de pedir e pedidos formulados na presente ação. Desta forma, não detendo os autores legitimidade extraordinária para pleitear o quanto requerido no pedido inicial, bem como a inadequação da via processual eleita, de rigor, o indeferimento da petição inicial por manifesta carência de ação dos autores. Posto isso, decidiu o juiz: julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330 e 485 do Código de Processo Civil, por ser caso de reconhecimento da falta de interesse de agir do autor, custas pelos autores, sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve citação do requerido. Oportunamente arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Essa decisão é da semana passada, dia 5 de dezembro de 2023. Mais uma aula de como não se deve fazer direito. O que vocês acabaram de ouvir aqui é mais uma aula de como não se deve fazer direito. Eu não posso ir à justiça pedir em defesa de outrem. Ele tem capacidade. O Percy Cidinho Amêndola Esperidião tem capacidade para ir à justiça, como foi, inclusive, com o pedido de tutela antecipada, depois que 2 conselheiros tentaram ilegitimamente fazer uma ação em defesa dele, o que é totalmente descabido no direito. E o juiz, de maneira polida, diga-se de passagem, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Não tem cabimento. É descabida a ação. Agora, a pergunta é: quem fez sabia que isso, qualquer aluno de direito no primeiro ano já sabe que eu não posso fazer uma ação defendendo o outro, a não ser que eu seja o advogado do outro. Agora, qual é o interesse? Primeiro, fica manifesto o interesse de tentar voltar ao comando da FEMA de qualquer maneira. O grupo do prefeito quer voltar ao comando da FEMA de qualquer maneira. Por quê? O que tem lá de tão interessante assim para esse grupo querer voltar por todos os meios, inclusive judiciais, ao comando da FEMA? É o interesse em fazer a FEMA crescer? Você não vai me enganar, né? Não me engana que eu gosto. Tem uma música que fala assim. Qual é o interesse? Qual é o objetivo daqueles que, inclusive, renunciaram? O Arildo renunciou ao cargo de conselheiro e renunciou ao cargo de presidente do conselho. E o que ele tem que ir à justiça agora pedir para que o Percy seja o presidente da FEMA e que seja anulado o processo eleitoral que conduziu o professor Davi Valverde à presidência do Conselho da FEMA? Por que tanta volúpia? Por que tanto interesse? Por que tanta vontade de voltar ao comando da FEMA? A FEMA precisa caminhar. Academicamente, ela tem caminhado.
Mas administrativamente fica esses entraves. O departamento jurídico da FEMA tem trabalhado só para se defender dessas ações, para tentar trocar o presidente do Conselho Curador da FEMA. Até quando isso vai? Até quando admitirão que não são mais dirigentes da FEMA? Mais uma tentativa de golpe, como o prefeito tentou? O prefeito teve uma conduta ditatorial ao tentar extinguir o conselho da FEMA. Todo mundo se lembra disso. E foi o promotor que escreveu isso. Eu estou apenas relembrando os termos utilizados pelo promotor de justiça, o doutor Fernando Fernandes Fraga, que a justiça deveria intervir para conter a atitude ditatorial, a conduta ditatorial do alcaide, do prefeito, que tentou extinguir o conselho da FEMA e colocar um grupo lá de pessoas próximas a ele. Agora, até quando nós conviveremos com essa tentativa de retomada do poder por todos os meios? Não basta já o que a justiça já decidiu? Ontem foi uma pancada, hoje outra pancada. Até quando? Esqueçam. Tem um termo que é o seguinte, e se encaixa plenamente. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Acabou. Contente-se com o que já fez ou deixou de fazer no período que esteve no comando da FEMA, porque já não lhe pertence mais esse cargo. Já teve uma outra eleição. Um novo presidente já foi eleito. Um novo vice-presidente já foi eleito. Um novo diretor executivo já foi indicado. E a FEMA caminha. E vocês estão patinando e puxando para trás, tentando na justiça, no tapetão, reaver o controle, o poder da Fundação Educacional do município de Assis. Reconheçam a derrota. Não tem mais espaço para esse tipo de ação. A FEMA precisa continuar avançando. A FEMA precisa continuar crescendo, inclusive administrativamente. Não dá mais para toda semana ter uma ação judicial para tentar brecar, atravancar, colocar obstáculo no funcionamento da FEMA. Mais uma derrota agora do Arildo e do Flávio Eugênio Moretoni, que ajuizaram uma ação em defesa do Percy, como se ele não tivesse capacidade, como se ele não tivesse condição de agir por conta própria ou através do seu advogado. Foi claramente essa a decisão do juiz doutor Paulo André Bueno de Camargo, que já deve estar com o saco cheio. Me perdoem o termo, mas é o termo que cabe nesse momento. Já deve estar com o saco cheio de ter que aguentar tanta ação descabida para tentarem retomar o comando, o controle da Fundação Educacional do município de Assis. Mais uma derrota. E vai caminhando. E vão tentando sangrar o nome da instituição. Eu espero que parem, que tenha chegado ao final. E vida que segue. Vida que segue. Nós já estamos terminando o ano de 2023. 2024 está se avizinhando. Vamos reconhecer a derrota? Parar de chorar? Dá para fazer isso? Para a gente continuar? Ou não? Muito bem, já são 7h31 da noite, 19h31. Você está acompanhando o Português Livre para Falar. Eu sou o Reinaldo Nunes e falo de Assis,
a cidade dos três S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Ontem nós tivemos uma Operação Arremate. Operação essa que foi desenvolvida pela Polícia Civil, através do DINTER. E nós temos um vídeo do doutor André Luiz Luengo, delegado divisionário da Divisão de Administração do DINTER 8, que responde pela UIP-ICS nas férias do doutor Caparrós. E o doutor André Luiz Luengo vai falar, fez uma avaliação parcial da Operação Arremate, que foi realizada ontem pela Polícia Civil no interior, inclusive em Assis. Pode falar, doutor. A Polícia Civil da área do DINTER 8 realiza a Operação Arremate. Essa operação visa combater os delitos patrimoniais, furtos, roubos e receptação, bem como o tráfico ilícito de drogas. Os 67 municípios da área do DINTER 8 tomam parte dessa operação, com o emprego de várias viaturas e vários policiais civis. Um total de 24 mandados de busca e apreensões domiciliares. Do cumprimento deles, nessa parcial, 2 pessoas já foram autuadas e presas em flagrante delito. Nós temos ainda mais 41 mandados de prisão. Desse total, nesta parcial, 8 pessoas já foram presas. E ainda teremos a vistoria em 23 estabelecimentos comerciais desses 67 municípios. O nome da Operação Arremate visa a celebrar o final do exercício policial. Muito bem, doutor André Luiz Luengo, do DINTER de Presidente Prudente, falando sobre a Operação Arremate, que aconteceu ontem. Por falar em Polícia Civil, ontem tivemos 2 prisões. Uma empresa no Distrito Industrial foi furtada. As câmeras flagraram um cidadão entrando, pegando uma ferramenta, uma maquita, uma máquina usada na construção civil e também em outras atividades. E apareceu um Monza, colocaram a maquita dentro do Monza e as câmeras filmaram a placa, o carro, e com base na placa, na marca do carro, os policiais conseguiram abordar esse carro em Cândido Mota. E 2 pessoas foram presas dentro do carro, inclusive estava a maquita. E os 2 foram presos, a maquita foi recuperada e foi devolvida à empresária. Bom trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Militar que prendeu os 2 e a polícia que registrou o flagrante e determinou o encaminhamento para a cadeia de Lutécia, onde os 2 ficam à disposição da Justiça. Bom trabalho da polícia. Lembrando que o furto foi aqui no Distrito Industrial em Assis e as prisões aconteceram na vizinha cidade de Cândido Mota. Já que estamos falando de cidade vizinha, vamos até a cidade de Quatá. Presta atenção nessa boa iniciativa. Boa iniciativa da Prefeitura Municipal de Quatá, que pode ser copiada. Eu não sei se foi idealizada lá, enfim, mas é uma boa iniciativa. Você vai saber já. Deixa eu só ver o recadinho do Vitor Basílio. Português, hoje a Prefeitura estava jogando um restolho de asfalto ali perto do Correio e do Fórum. Mas só do trânsito fluir já estava soltando. Essa é a cidade em movimento. Olha, o Vitor Basílio, e você, minha amiga, você, meu amigo, eu já disse aqui algumas vezes que esse prefeito é turrão demais, não é? Essa é mais uma prova. O prefeito asfalta tudo quanto é lugar na cidade. E no sítio também. Basta ver os investimentos de pavimentação asfáltica na zona rural. Ali perto do fórum, onde fica o juiz, onde fica o promotor,
Na subida do túnel tem uma buraqueira danada lá, mas uma buraqueira danada. E não é de hoje, não. Isso já deve ter pelo menos uns 3, 4 anos. O prefeito está lá sentado naquela cadeira no Paço Municipal há 7 anos. Vai entrar no 8º ano. E não consegue. Você acha que não consegue? É porque não quer. É porque ele não quer. Você acha que a equipe capacitada de asfalto da prefeitura não resolve aquilo em meio dia de serviço? Nem isso. Não é fazer operação tapa-buraco. Ali é recapear novamente toda aquela rotatória. Não vai fazer num dia de movimento, né? Claro. Faz num feriado. No final de semana. Ele sabe. Deve estar cansado de ir no fórum, né? Com tanto processo que tem, não é possível que não vá no fórum. Caminho da Roça. Conhece aquele lugar. Sabe da buraqueira que está lá. E não toma providência. Por quê? É revanchismo? Porque o juiz condenou? Porque o promotor acusou? A cidade não tem nada a ver com isso. A cidade, os motoristas, motociclistas, ciclistas, charreteiros, carroceiros, pedestres, querem uma via em condições de trafegar. Agora, por que é que não se arruma aquele lugar? Porque está perto do fórum? Porque é ali onde trabalha o juiz que condenou o prefeito? Porque ali perto trabalham os promotores que acusam o prefeito? Tem que lembrar que ali perto também tem a OAB. Tem que lembrar que ali perto também tem o cartório eleitoral. Tem que lembrar que ali perto tem instituições da própria prefeitura municipal. Tem ali um serviço da assistência social ao lado do fórum. Ou é porque ali também tem o escritório do advogado Carol Tedeschi da Cunha, que ajuizou a ação contra os dirigentes da FEMA. É inacreditável que a cidade pague por um ato de revanchismo como esse, porque não tem outra explicação. Tudo quanto é lugar, a prefeitura vai, recapia, faz o asfalto, faz a pavimentação, mas ali não. No centro da cidade, na frente do fórum, na frente do juiz, aquela buraqueira danada. Aquela buraqueira danada. É inacreditável. É inacreditável. Mas está bem lembrado, viu? Bem lembrado do Vitor Basílio. Aliás, outro dia o vereador Fabinho Alerta Verbal foi lá e gravou um vídeo mostrando a buraqueira lá. Que todo mundo vê todo dia, né? Você acha que o povo da prefeitura não sabe que está aquela buraqueira lá? Vocês acham que o genro do prefeito, que é o secretário de obras, não sabe que está aquela buraqueira lá? Fica pertinho ali do lugar onde saem os veículos da Secretaria do Meio Ambiente. Não dá 100 metros da entrada e saída de veículos da prefeitura. Todo mundo sabe que está aquela buraqueira. Deve ter vindo ordem superior para não asfaltar, para não recapear aquele local. É incrível, né? É incrível. Mas vamos falar de coisa boa? Olha que ideia. Eu não sei de quem partiu a ideia. Eu sei que a prefeitura de Quatá tomou uma iniciativa muito bacana e que poderia ser repetida por várias cidades. E que depende o sucesso da colaboração do povo. Mas preste atenção que ideia inteligente. Não sei se na prática vai funcionar. E já já vocês vão entender por que eu estou fazendo essa ressalva. Prefeito Marcelo Pecchio de Quatá, seja bem-vindo mais uma vez. O que vai acontecer em Quatá, Marcelo? O assunto hoje é solidariedade. Estamos aqui com a primeira-dama, representando o Fundo Social. Agradecer a Cláudia, nossa presidente. O Cláudio vai nos ajudar nesse projeto aqui do Bota Fora Solidário. Final de ano, a gente compra uma batedeira nova, um ferro elétrico novo, uma geladeira, um fogão, um colchão, uma cama, enfim. O que você estiver comprando novo, você pode doar aquilo que você vai descartar para uma família carente.
e nós vamos estar indo buscar na sua casa, ou você pode levar lá no Barracão da FEPASA nos dias 18, 19 e 20 agora de dezembro, que as nossas assistentes sociais vão estar fazendo a triagem das famílias carentes que necessitam desses produtos que vocês vão estar trocando por um novo. Então é uma forma da gente no Natal estar fazendo a nossa parte e ajudando as pessoas que mais precisam. Então agradeço a todos vocês, parabenizo aqui a primeira-dama e o pessoal do Fundo Social que estão trabalhando com isso e a todos os voluntários que já estão nos ajudando nesse projeto de um Natal solidário àqueles que mais precisam. Tá vendo que ideia interessante e que iniciativa bacana, que pode ser repetida por outras cidades? Muita gente no final do ano compra lá uma batedeira, um liquidificador, uma panela e descarta a velha. Então, por que não doar, que pode chegar numa família que não tem? Ou que tenha em piores condições? Agora, por que acho que talvez na prática não dê muito certo? Porque hoje todo mundo não descarta, né? Acaba vendendo, coloca no muambeiro da vida, coloca lá no Facebook, vendo uma panela, vendo uma batedeira, vendo um liquidificador, vendo um fogão, vendo uma cota de gás. Aliás, hoje eu vi uma propaganda, eu não sei quem é o comerciante, mas ele devia ser orientado a não divulgar o que ele está vendendo. Vi lá a propaganda vendendo Eite, São Marino, isso é cigarro do Paraguai, a não ser que tenha nota, claro, né? Porque se não tiver nota, a polícia vai bater lá, pronto, já vai ter que responder por descaminho. É falta de orientação, né? Sempre tem que ter alguém perto e falar, olha, isso aí você não pode colocar não, rapaz. A não ser que você tenha nota fiscal, porque isso é fabricado no Paraguai, cigarro Eite, são... Ah, tem os brasileiros também, né? É verdade. Outro dia me falaram português, você fica falando que esses cigarros são do Paraguai, mas tem Eite brasileiro também, tem São Marino brasileiro produzido no Brasil, fabricado no Brasil. É verdade, eu tinha esquecido disso. Então, retiro o comentário, tá bom? Faltando 15 minutinhos para as 8 da noite. Você está acompanhando o Português Livre para Falar. Deixa eu fazer um pedido para você. Entra lá no YouTube e vai no canal Português de Assis. E se inscreva. Se inscreva. Vamos ver se a gente dá uma alavancada nesse canal para colocar mais conteúdo, colocar mais programação lá. Todos os programas que eu faço aqui à noite ficam disponíveis no YouTube, no canal Português de Assis. Mas eu preciso de mais inscritos. Vá lá, não vai custar nada. Você não vai pagar nada. É só se inscrever lá. Português de Assis é o nome do canal. E você se inscreve. E aí você vai ser informado quando tiver transmissão ao vivo. Tá bom? Todos os programas que eu faço à noite aqui são disponibilizados no YouTube. Então vá lá no canal YouTube, procura lá, digita lá Português de Assis e se inscreva. Eu agradeço, tá bom? Professor Azevedo, momento saber direito. Vamos ver qual é a interessante dica de hoje, hein? Interessante, mais uma vez, a dica de hoje do professor Azevedo. Vamos ouvir? A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi pessoal, tudo bem? Que ótimo! Chegou mais uma dúvida aqui dos nossos ouvintes e você também pode mandar sua dúvida aqui para a produção da rádio, no nosso WhatsApp, fique à vontade. Professor, dirigir sem carteira, o que acontece dirigir sem carteira? Então, no Brasil, para que uma pessoa possa conduzir um veículo, seja ele carro, moto, caminhão ou outro tipo, é necessário ser portador da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quando um condutor recebe uma multa de trânsito, ele perde pontos lá na carteira e tem de pagar uma multa também
cujo valor é variado dependendo lá da gravidade da multa ou da gravidade da infração. Então, para responder o ouvinte, claro, dirigir sem carteira é uma infração gravíssima, acarreta 7 pontos na carteira e também uma multa de R$ 880,41, válida agora para o ano de 2023. Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar. Nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo pelas orientações, sempre oportunas. As orientações do professor Azevedo. Deixa eu saudar quem está nos acompanhando aqui. O Alexandre Coelho de Oliveira, seja sempre bem-vindo. A minha amiga Angélica, a Ercília, da Oficina da Arquitetura, e está comentando aqui, infelizmente, vivemos à mercê dessa ingerência. O Paulo Almeida também ligadinho, Vitor Basílio, o Dado, a Cida Faustino, a Edna Nogueira, também a Marinês chegou agora. Boa noite, Marinês, seja sempre bem-vinda. A minha amiga Felina e o seu Manuel estão lá no Parque Colinas, ligadinhos no Português Livre para Falar. Meu amigo Fernando Antonucci, grande Fernando, minha amiga Benê, um abraço, boa noite. O César e a Flávia, lá na Casa do Bauru, a todo vapor. A Marta Luzia Vieira Cardoso, também boa noite. Meu amigo José Roberto Prado e a minha amiga Teófila de Almeida, Tel, lembrando do Bazar de Natal, que acontece acontece lá na Avenida Rui Barbosa, perto da Catedral, do lado direito lá, descendo a Avenida Rui Barbosa, você vai ver o Bazar do Sim. Comprando qualquer peça no Bazar do Sim, você estará colaborando com esse magnífico projeto. E também quem está fazendo um bazar de artesanato é a Associação Voluntária do Câncer, de Combate ao Câncer, que está fazendo o bazar esse ano na sua sede, ali na rua 15 de novembro, 691, a 3 quadras da Avenida Rui Barbosa. Quem comprar peças de artesanato no Bazar do Artesanato da Associação Voluntária de Combate ao Câncer está colaborando com os programas, projetos e assistência que a associação dedica a essas vítimas de câncer. Hoje também é o dia do pedreiro e a Marinês está mandando os parabéns para todos, em especial para o Gilmar Longo, ótimo profissional. Parabéns, Gilmar. Em nome do Gilmar, a gente cumprimenta a todos os operários da construção civil. Meu amigo Davi Desiró, grande Davizinho, também está na escuta. Muito obrigado, boa noite e seja sempre bem-vindo. Paulo César Tito, o Paulo Cuca, vai falar de uma ideia que surgiu entre os servidores municipais de ter candidatos a vereador e com uma proposta de eleger representantes na próxima Câmara Municipal. Muito oportuna essa ideia que está borbulhando no meio dos servidores municipais. O Paulo vai contar um pouquinho sobre isso. Fala, Paulo! Bem, Reinaldo, os primeiros debates da União dos Servidores Municipais, todos os servidores municipais unidos em busca dos seus direitos, está sendo bastante positiva. Os servidores estão aderindo porque sabem a força que têm, sabem a força que podem chegar à Câmara Municipal e depois lutar para buscar os seus direitos. Como assim 35% de perdas salariais nos últimos 8 anos? Perda de vale alimentação.
assédio moral que não dá para se aceitar. O abandono da categoria. Então, eles estão aceitando, estão buscando e certamente poderá vingar esse programa de todos os servidores municipais unidos, educação, saúde, assistência social, funcionários almoxerifados, vigias, enfim, todos, médicos, enfermeiros, todos na luta, unidos para buscar uma formação na Câmara Municipal que dê força para que seus direitos não sejam jogados no lixo como vem sendo jogados. Obrigado, Paulo. Obrigado. Lembrando que sempre o servidor municipal teve representante na Câmara, né? Se a gente puxar na história, eu imagino que não deve ter nenhum mandato que faltou representante de servidor público. É claro que, às vezes, o vereador eleito representando os servidores não é aquilo que o servidor esperava, ou pelo menos a conduta. Mas, se você lembrar, praticamente todos os mandatos têm lá um vereador que é representante dos servidores municipais. Na atual legislatura, por exemplo, nós temos a vereadora Viviane, que é professora da Secretaria Municipal da Educação. Ela é servidora municipal e está lá representando a Câmara Municipal. A vereadora Viviane Delmassa Martins é vereadora e é funcionária pública municipal. Vamos ver na legislatura anterior, de 2017 a 2020, o vereador Gordinho da Farmácia é servidor público municipal. Também, apenas ele, na legislatura anterior, servidor municipal. De 2013 a 2016, o vereador Gordinho e o vereador Cristiano Santilli, vereador Camarguinho, eram três, então, representantes dos servidores municipais. Vamos ver, de 2009 a 2012, a Ana Santa Ferreira, servidora, o Camarguinho, servidor municipal também, e o Gordinho da Farmácia. 3 vereadores, servidores municipais. De 2005 a 2008, o Gordinho da Farmácia era vereador, Camarguinho, vereador, 2 vereadores. Lembrando que nesse ano a Câmara tinha 9 vereadores apenas. De 2001 a 2004, tínhamos o vereador, o médico doutor Sobral, era servidor municipal, ainda era ele apenas, né, esse ano. Ou seja, tinha um servidor municipal de 2001 a 2004. De 97 a 2000, eu estou buscando aqui pela memória, né? Vereador Toninho Dentista, que já nos deixou, era servidor municipal. João Batista Paraíba Cerezani, também era servidor municipal. A vereadora Meira, Maria Esmeralda Nascimento Martins, também. O médico Milton Burlim, também. Ou seja, 4 servidores municipais. De 93 a 96, vereador Toninho Dentista, vereador Guilherme de Oliveira, também, vereador Paraíba Cerezani. São os 3 vereadores que eram servidores municipais. Ou seja, na história da Câmara Municipal, sempre teve pelo menos um que era representante dos servidores municipais. Agora, se ele representou como deveria ou não, aí já é
outra história, né? A Ercília está dizendo mais um só e precisam eleger no mínimo 4 portugueses para ter força para pressionar. A pretensão dos servidores é essa, eleger 4 vereadores representantes dos servidores municipais. Mas eu repito, às vezes não basta ser apenas servidor. Às vezes é eleito servidor, mas ele fica lá a serviço do prefeito de plantão e acaba virando as costas para a categoria. Aí não adianta muito. Então é bom escolher corretamente. Tá bom? Faltando 2 minutinhos para as 8 da noite, vamos para aquela triste, mas necessária última informação. A senhora Aurora Isabel Domingues Miléu, de 82 anos, foi sepultada hoje às 3h30 da tarde. A senhora Maria Messias de Oliveira Batista, de 78 anos de idade, antiga moradora da Rua Espírito Santo, na Vila Operária, mãe da Silvana, da Cirlei, da Sirlene, do Edinho e do saudoso Wilson. Ela está sendo velada na Sala 1 do Centro Funerário São Vicente. Amanhã, o corpo será levado para Cândido Mota, às 8h30 da manhã, onde será sepultado. E no próprio cemitério está sendo velado Valmir Dias Paião, 55 anos, morador da rua Antônio Viana Silva, lá no conhecido Morro, na Vila São Cristóvão. O sepultamento acontecerá amanhã cedo. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira e um ótimo restinho de semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.